Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida, amado irmão, amada irmã. Aqui quem fala é o seminarista Rômulo e eu estarei dando o estudo desta noite. Portanto, eu convido você, querido, querida, a reunir a sua família, a abrir a Escritura em Gênesis capítulo 40 e acompanhe comigo a leitura. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, a brotar a vide. Havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Os irmãos devem estar se recordando que José, ele era um moço amado por seu pai, Jacó, porém odiado por seus outros 11 irmãos. E na verdade, os irmãos homens, eles tentam matar José, só que seu irmão mais velho, Judá, o livra. E então eles têm uma ideia, aqueles irmãos que estão de coração endurecido, têm a ideia de lançá-lo no poço, e ele é vendido como escravo para o Egito.
e ele vive na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, José é tentado pela esposa de Potifar. E ela tenta forçar com ele uma relação sexual e ele foge, porque ele é temente a Deus. Ele discerne o tempo, ele tem bom caráter, ele tem piedade. Aquela mulher então grita e por conta disso José é lançado na prisão, na masmorra do Egito. E é neste contexto que o Senhor faz ele prosperar, conforme Gênesis capítulo 39, faz ele prosperar e tudo vai bem. O Senhor é com ele mesmo na prisão. Mesmo na provação, Deus não abandona os seus fiéis. Deus não abandona o seu povo. Então, José recebe o encargo de tomar conta dos outros prisioneiros. E é curioso que 2 prisioneiros são lançados de altos cargos dentro do Egito. Pessoas que tinham influência com o rei do Egito. Seriam eles o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Então, este estudo bíblico, ele nos traz à mente o seguinte, que Deus dá ao piedoso a chance de testemunhar a sua boa reputação. José, conforme nós vimos, e conforme o reverendo Ronaldo explicou para os irmãos, ele está nessa prisão, e por consequência das atitudes dos seus irmãos, ele sofre, e ele não sabe o porquê das coisas, mas ele também não questiona, ele louva a Deus, ele serve a Deus, ele é fiel a Deus. E José então recebe essa oportunidade de manifestar aquilo que é interno dele. Veja, o Senhor Jesus diz que pelos frutos, pelas obras nós conhecemos as pessoas. José é um moço crente, é um moço fiel a Deus. Ele foge da mulher de Potifar. Ele agora tem um cargo de liderança. E ele se preocupa com aqueles que estão sendo cuidados por ele. E aqueles homens que estão com ele ali, eles têm um semblante abatido. Então a primeira coisa que acontece aqui, de Deus dar uma chance de José, ou do piedoso manifestar a sua boa reputação, o seu bom caráter e de ter boa reputação, é colocando pessoas abatidas no seu caminho. Veja, José está ali na prisão, um lugar triste, um lugar onde reina a escuridão. Mas José é luz na escuridão. Ele é alguém que revela o seu Senhor. Ele é alguém fiel ao Deus de Abraão e ao Deus de seu pai Israel, seu pai Jacó. Então, José percebe o semblante daqueles homens e pergunta a eles. Perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Ele se aproxima daqueles homens, ele se preocupa com a saúde daqueles homens, com o emocional daqueles homens. Ele pergunta o que está se passando com a vida de vocês, o que há com vocês, o que há de errado com vocês. Quantas vezes nós estamos passando por lutas, passando por problemas, mas quando nós vamos olhar para outras pessoas, elas estão abatidas, elas estão cansadas na caminhada, elas estão desesperançadas. Era a situação destes homens. E eles, já na prisão, condenados pelo seu senhor, pelo rei daquele momento, eles têm sonhos. E aqui cabe destacar que sonhos naquele período tinha um caráter de revelação. Deus se manifestava em sonhos. Também era próprio da cultura do Egito acreditar que sonhos fazia parte da realidade vindoura sobre eles. E Deus utiliza esta parte. Deus se interessa em se revelar aos homens de maneira entendível.
de maneira salvadora. É curioso que Deus utiliza aquilo que eles conheciam e ele usa o piedoso. Então, Deus dá sabedoria de palavras a José. José, ele passa a ouvir. Nós, quando vamos aconselhar pessoas que estão desesperançadas, que estão abatidas, precisamos primeiro ouvi-las. Precisamos ter interesse por elas e ouvi-las. Nós precisamos ser pessoas que são transformadas pela graça de Deus e que estão com os ouvidos dispostos a ouvir e a ter tempo com as pessoas e gastar tempo com as pessoas. E Deus, ele dá sabedoria a José. Veja, o chefe, o copeiro-chefe, ele relata o sonho dele. Ele tem um sonho de videira, de uva, de vinho. E ele está colocando vinho no copo de Faraó neste sonho. E ele fica meio amedrontado, fica triste, porque ele não sabe discernir este sonho. Mas José vem com o Espírito de Deus que habita nele, ele faz interpretar, ele tem palavra de sabedoria. José sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que a sabedoria última está em Deus. José, ele, ali naquele momento, ele se compadece e ele dá palavras de esperança para aquele homem. Mas, por outro lado, o padeiro-chefe também tem um sonho, e sonha com guloseimas, e ele é levado pela soberba de achar que o mesmo Deus que revelou coisas boas para um, revelará coisas boas para ele. E pelo contrário, a ele, que estava esperando prosperidade, que estava esperando bênçãos, é-lhe dito uma palavra de sentença de morte. É-lhe dito uma palavra de juízo. E aqui tem uma aplicação para nós. Muitas vezes nós buscamos a Deus, buscamos uma igreja, buscamos coisas boas pelo simples fato de que outras pessoas também buscaram aquelas coisas boas. E aqui José estava sendo usado por Deus para manifestar a sua justiça, para manifestar a sua retidão diante de Deus. Mas aquele homem não estava esperando o que estava por vir. Às vezes, os homens darão palavras boas a uns, segundo a palavra de Deus, mas eles também darão palavras más. A revelação de Deus traz graça e traz condenação sobre os homens. Não é porque um prosperou que o outro deve prosperar também. E é isso que eu quero dizer, é o mesmo Deus atuando. É o mesmo Deus dando discernimento a José. E a terceira coisa aqui é que José, ele tem discernimento da realidade. Veja, ele confia em Deus. Ele sabe que Deus pode interpretar os sonhos corretamente. E ele dá as palavras, e ele confia que a palavra que ele diz é a palavra de verdade, porque o Deus que ele serve é o Deus de toda a verdade, é o Deus de toda esperança, é o Deus que habita em luz, é luz de luz, é santo, é puro. Ah, meus irmãos, que maravilhosa graça, porque por detrás disso, a providência de Deus estava preparando o cenário para um ser condenado e o outro ser liberto. E o verso 23 diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas veja que o verso 49, o capítulo 39 de Gênesis, ele termina dizendo que
porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ainda que os homens se esqueçam, ainda que o homem que recebeu palavra, que recebeu o carinho, que recebeu o consolo, ele se esqueceu de José, mas Deus estava com José, estava fortalecendo José, estava tomando conta de José, e não foi por isso que José blasfemou contra Deus. José não abandonou a Deus. José foi fiel a Deus. E na semana que vem o pastor Ronaldo dará sequência ao estudo e você perceberá como que Deus tomou conta das atitudes e da história de José. E por trás da história de José está a história de Judá. Está a história do pacto, está a história da prosperidade da semente da mulher, da semente salvadora. Então, eu quero trazer algumas aplicações para nós pensarmos. A primeira é que José, ele manifesta um caráter cristão, ele manifesta um exemplo que também houve em nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus olhou para os seus, e percebendo o estado de calamidade, o estado de perdição, ele se compadeceu. E ele se encarnou e ele adentrou a história, ele viveu com retidão. E o Senhor Jesus, ele teve momentos que passou por provação, ele foi levado à cruz, ele morreu. Ele recebeu punição, ele recebeu traição, ele foi esquecido, ele foi desprezado por um discípulo seu, foi negado por quem ele amava. Mas em momento algum o Senhor Jesus blasfemou. Aliás, o Senhor Jesus manifestou graça. O Senhor Jesus se compadeceu das multidões, alimentou as multidões. O Senhor Jesus ouviu a mulher samaritana. Ele trouxe a revelação final, ele trouxe a palavra final. E os sonhos, eles eram revelação temporária de Deus. Agora nós temos a palavra de Deus. E José interpretou a realidade. Nós podemos agora interpretar tudo o que nos cerca pelas lentes das Escrituras. Então, eu quero te chamar a você ser fiel a Deus em toda situação de vida que você está vivendo. José estava ali sendo usado por Deus num lugar onde tinha mínima probabilidade disso acontecer. Ser bênção onde você está. Ser bênção aonde o Senhor te colocar, ainda que debaixo de provações. O Senhor Jesus na cruz nos salvou. Transformou aquilo que era vergonha, aquilo que era punição, em salvação. Aqui Deus está fazendo isso com a história de José. Os irmãos perceberão na sequência dos estudos. Mas a segunda coisa que eu quero chamar você a pensar é que ainda que as lutas cheguem, devemos ser bênçãos para as pessoas e permanecer fiéis. Mas também uma frase que eu aprendi: cuida da tua piedade, cuida da tua fidelidade a Deus, e Deus cuidará da sua reputação. Chegará o tempo certo de você manifestar a sua piedade e Deus fará com que a sua reputação alcance outras pessoas. A sua reputação ser conhecida. Não despreze a oportunidade de você manifestar o seu caráter cristão, de manifestar a sua fé, de manifestar o seu Deus, de manifestar a salvação que habita em Deus, de manifestar a honestidade. No seu trabalho, quantas vezes você é tentado, manifeste ali a graça de Deus sobre a sua vida. Mostre aos homens que você é diferente, que você é alguém que serve a Jesus. Assim como José servia a Yahvé, ao Deus do pacto. E devemos ter em mente que ainda que os homens se esqueçam de nós, Deus está conosco, guiando a nossa história.
E isso tem um caráter importante para a vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Porque em muitos momentos eles poderiam questionar: será que Deus nos abandonou? Mesmo com tantos milagres, mesmo com tantas bênçãos que Deus manifestava no deserto, aquele povo era um povo duro de coração. E Moisés está narrando essa história de dizer: veja, Deus tomou conta dos seus servos que foram fiéis, sejam fiéis também. Deus cumpre tudo aquilo que prometeu. Então, permaneça fiel. Ainda que tudo esteja contrário aos seus olhos, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele lhe levará a bom termo. Ele lhe guiará. Tenha fé nesse Deus poderoso. Oremos então. Senhor Deus, te agradecemos por tudo. Que o Senhor, no nome de Jesus, nos dê graça para sermos fiéis e para manifestar a tua justiça, para manifestar, Senhor, a tua fidelidade, a fidelidade nossa a ti. Que o Senhor nos dê oportunidades de interpretar a realidade e de levar esperança aos homens. Mas que nós também, Deus, preguemos a mensagem com fidelidade, porque são boas notícias para um, mas são más notícias para outros. Ó Deus, que nós sejamos bons conselheiros, pautados na tua revelação, a tua santa palavra. E Pai, se tem algum irmão, alguma irmã que está passando por luta, que o Senhor tenha misericórdia e fortaleça a saúde, dê graça em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou aqui em Vitória ainda e o seminário não retornará às aulas esse ano, presencial. Então, eu quero manifestar aqui o meu carinho, agradecer o carinho que os irmãos têm por mim. Quero pedir para que os irmãos continuem orando por minha pessoa, depositando as petições por minha pessoa, por minha família. E que Deus os abençoe, fortaleça os irmãos, abençoe o trabalho e que Deus continue os guardando deste vírus. Um grande abraço à família do Reverendo Ronaldo, à sua esposa Helenice e a todos os irmãos aí de Belo Horizonte. Que os irmãos compareçam aos cultos, aqueles que puderem, com os devidos cuidados e se cuidem. E lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Um grande abraço e até a próxima.